boa tarde. Cursos de qualificação para quem sai do sistema prisional e conscientização sobre a violência no trânsito. Esses são apenas alguns exemplos de iniciativas apoiadas pelo Judiciário do Rio Grande do Sul por intermédio da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas. A ideia das parcerias é ajudar na recuperação de pessoas que cometem algum tipo de crime. No Jornal da Justiça de hoje, vamos conhecer algumas dessas iniciativas. Mas esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Missão de Observação Eleitoral Internacional do Parlamento do Mercosul afirma que o sistema de votação brasileiro é seguro e confiável. Aplicativo de celular Pardal da Justiça Eleitoral bate recorde de recebimento de denúncias no dia das eleições. Em 24 horas foram registradas 5.332 denúncias de propaganda eleitoral irregular. E ainda, Supremo Tribunal Federal mantém efeito retroativo de decisão que afastou o imposto de renda sobre pensões alimentícias. A Missão de Observação Eleitoral Internacional do Parlamento do Mercosul divulgou agora há pouco um relatório preliminar sobre o primeiro turno das eleições no Brasil. Vamos agora direto ao Tribunal Superior Eleitoral conversar com a repórter Renata Gorga, que traz todos os detalhes para a gente. Olá, Renata, muito boa tarde para você. Conta para a gente quais as observações desses orientadores, desses observadores internacionais que acompanharam tudo aqui com a gente. Oi, Rafaela. Boa tarde a você e a quem nos acompanha. O evento foi em São Paulo, capital. A missão de observação eleitoral do Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul, destacou que o sistema eletrônico de votação brasileiro é seguro e confiável. E olha, essa conclusão não é única do Parlasul. Ela é unânime entre outras 4 missões de observação eleitoral que acompanharam o primeiro turno das eleições. Vamos ver quais são. É a missão de observação da Transparência Eleitoral e da Conferência Americana de Organismos Eleitorais Subnacionais para a Transparência Eleitoral, CAOEST, a da Rede dos Órgãos Jurisdicionais e de Administração Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP-ROJAI, a Missão de Observação Eleitoral da União Interamericana de Organismos Eleitorais, UNIORE, e a observação da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Entre as conclusões, temos 2 destaques: para a urna eletrônica, considerada segura e modelo para outros países, e a divulgação rápida dos resultados oficiais. Para lembrar o pessoal que está em casa, a votação acabou às 5 horas da tarde no horário de Brasília e por volta das 10 horas da noite já tínhamos conhecimento dos resultados oficiais. Rafaela. Muito obrigada, Renata, pelas informações mais uma vez. Tchau, tchau. O aplicativo de celular Pardal da Justiça Eleitoral bateu recorde de recebimento de denúncias em um único dia. As milhares de acusações foram recebidas no último domingo, dia 2 de outubro, o primeiro turno das eleições. Em 24 horas foram registradas 5.332 denúncias de propaganda eleitoral irregular. Este foi o segundo recorde consecutivo, já que o app, um dia antes das eleições, registrou 2.069 queixas. Os estados de São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná foram os que mais registraram denúncias. Desde o início da campanha eleitoral, em 16 de agosto, o aplicativo Pardal recebeu em média 765 denúncias por dia. Ao todo, até o momento, foram 37.489 acusações de propaganda eleitoral irregular, compra de votos, uso da máquina pública e abuso do poder político e econômico. A apuração é feita pelo Ministério Público Eleitoral, a quem cabe propor a abertura de ação civil pública contra os candidatos, caso fique comprovada a configuração de algum tipo de crime eleitoral. Vale ressaltar ainda que no aplicativo é possível realizar a denúncia de forma anônima, acompanhar a tramitação das queixas e acessar estatísticas de abrangência nacional. É necessário ainda ter provas da suposta irregularidade, como fotos, áudios e vídeos. O horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão para os candidatos que disputam o segundo turno começa nesta sexta-feira, dia 7.
Nesse turno, o tempo de propaganda será dividido de forma igualitária entre os dois candidatos. A propaganda eleitoral será veiculada até o dia 28 de outubro. O candidato que obteve maior votação no primeiro turno será o primeiro a se apresentar, alternando a ordem com o segundo colocado a cada programa ou inserção. Desde as 5 da tarde de segunda-feira foi liberada a propaganda eleitoral por alto-falantes ou amplificadores de som, distribuição de material gráfico, realização de carreatas ou passeatas, comícios e propaganda na internet. A seção de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho reformou um trecho do acordo coletivo entre entidades sindicais do setor de imobiliário do Rio Grande do Sul. A cláusula prevê desconto nos salários de todos os empregados da categoria, sindicalizados ou não, para contribuição assistencial. Segundo o colegiado, a medida afronta o princípio da livre associação e, por isso, o desconto deve ser apenas de pessoas filiadas ao sindicato. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Rio Grande ajuizou o dissídio coletivo em maio de 2016. A medida era contra o Sindicato Intermunicipal das Indústrias do setor. As entidades chegaram a celebrar um acordo coletivo homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O Ministério Público do Trabalho, contudo, ingressou com recurso ordinário no Tribunal Superior do Trabalho para questionar a homologação do trecho que trata da contribuição assistencial dos empregados. Segundo o MPT, a previsão diz respeito aos princípios constitucionais da livre associação sindical, da legalidade e da intangibilidade salarial. A referência foi o precedente normativo 119 do TST. A jurisprudência diz que a Constituição da República assegura o direito de livre associação e sindicalização. É ofensiva a essa modalidade de liberdade cláusula constante de acordo, convenção coletiva ou sentença normativa estabelecendo contribuição em favor de entidade sindical a título de taxa para custeio do sistema confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento sindical e outras da mesma espécie, obrigando trabalhadores não sindicalizados. Sendo nulas as estipulações que inobservem tal restrição, tornam-se passíveis de devolução os valores irregularmente descontados. Apesar de ter entendimento distinto do tema, a relatora do caso, ministra Cátia Arruda, ressaltou que o Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade de imposição de contribuição assistencial para empregados não filiados. Por isso, o fundamento que prevalece, segundo a ministra, é de que a entidade sindical tem o direito de fixar descontos por meio de Assembleia Geral, mas também deve considerar o direito à livre associação e à sindicalização. Todos os ministros da SDC acompanharam o voto da relatora. Veja a seguir no próximo bloco. No Rio Grande do Sul, parcerias realizadas pela Vara de Execuções Penais e medidas alternativas beneficiam cerca de 200 instituições na capital. Os detalhes você confere em instantes. Voltamos já. As urnas eletrônicas usadas nas eleições são objeto de análise periódica realizada por partidos políticos e por diversas entidades nacionais e internacionais. E elas sempre se mostraram seguras. O Brasil tem um sistema confiável de votação para a escolha de seus representantes políticos. E isso se deve, em grande parte, às urnas eletrônicas, que são confiáveis e que servem de modelo para o mundo. Cerca de 200 instituições são beneficiadas de diferentes maneiras pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Rio Grande do Sul. As parcerias ajudam na recuperação de pessoas que cometem algum tipo de crime ou que cometeram algum tipo de crime e já colhem bons resultados. Acompanhe agora na reportagem algumas dessas iniciativas. Um convênio firmado recentemente entre o TJRS e a Fundação Tiago Gonzaga possibilitou que pessoas denunciadas ou condenadas por delitos de trânsito, vinculadas a processos da comarca de Porto Alegre, possam cumprir a prestação de serviços à comunidade junto ao projeto Vida Urgente. A Fundação Tiago de Moraes Gonzaga desenvolve programas educativos, culturais e informativos contra a violência no trânsito.
Com sede em Porto Alegre, a instituição foi criada em 1996 pelos pais de Tiago, jovem que morreu aos 18 anos, vítima de acidente de trânsito. Nós estamos achando muito importante essa parceria com o tribunal, porque a gente acredita cegamente assim, que a Fundação é o local para a gente ressocializar esse infrator, para que ele não venha cometer novamente essa infração de trânsito. E outro projeto desenvolvido com a parceria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, através da VEPMA, é o projeto Alvorada, desenvolvido aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E quem vai nos contar um pouco, então, sobre a iniciativa é o professor Robério, que é um dos incentivadores desde o início do projeto. Professor, então, conta pra gente qual é a missão e o grande desafio desta iniciativa. Bem, o projeto Alvorada procura ofertar a pessoas, homens e mulheres egressos do sistema prisional, uma perspectiva pós-cárcere. A turma tem 18 alunos egressos do sistema carcerário indicados pela VEPMA. O objetivo do curso é destacar as potencialidades de cada um, trabalhar o empreendedorismo e elaborar um plano de vida pessoal e profissional. Eu estou tentando fazer um negócio relacionado a punks, né? Plantas alimentícias não convencionais, salgados e pães. Eu vi que esse mercado ele não é bem aceito, assim, porque as pessoas não sabem muito bem ainda sobre essas plantas. Mas eu estou tentando. E é isso que eu estou aprendendo, conhecendo coisas novas e tentando investir nisso. É a realização do sonho mesmo, estar de volta a uma sala de aula. Sérgio é professor de administração no IFRS e dá aula de marketing para a turma do projeto. Eles questionam bastante e isso demonstra que eles querem esse conhecimento, eles querem aprender, eles querem essa oportunidade. 3 campi são responsáveis pela execução do projeto. É importante também ter o apoio de todas as entidades que estão relacionadas nesse projeto, porque para nós uma coisa está ligada à outra, a formação está ligada à sua atuação social, à sua vida como cidadão. Mesmo sendo uma pessoa que saiu de dentro de um lugar, né, onde que as outras pessoas, a população, acha que não tem conserto, eles investiram em nós e eles estão vendo o resultado. Bom, para a gente detalhar o assunto agora, eu converso ao vivo de forma remota com o juiz da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Alexandre Pacheco. Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, tudo bem, Rafaela? Tudo jóia. Nós mostramos agora na reportagem algumas iniciativas que vocês vêm desenvolvendo aí. Mostramos aquela relacionada aos delitos de trânsito, outros também que envolvem egressos. São medidas que têm um objetivo único, né, doutor Alexandre? É oferecer cidadania, qualificação, uma nova chance a essas pessoas, né? Exatamente. Mais do que profissionalizar, ensinar uma atividade profissional a essas pessoas que são egressas do sistema prisional, nós também queremos trazer cidadania, né? O exercício da cidadania para o meio do trabalho, para que essas pessoas também tenham seus direitos sociais, tenham reconhecimento no âmbito social e, claro, no fim, que essa pessoa não precise mais retornar, né, à área criminal, enfim, à atividade criminosa para o seu sustento. Então, se estão criando oportunidades de trabalho, de aprendizagem profissional a pessoas que passaram pelo sistema prisional. Então, me parece que este é um caminho sem volta, é um caminho muito importante, e os objetivos do projeto Alvorada são exatamente estes: a reinserção social e também a capacitação técnica dessas pessoas que passaram pelo sistema. E a Vara conta com parceiros importantes, né, para poder viabilizar esses projetos. A gente está falando de uma iniciativa do DEPEN, aqui do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, do Instituto o senhor me falou aqui antes, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, são vários parceiros que unidos conseguem promover todas essas iniciativas, doutor Alexandre. Exatamente. O DEPEN, vinculado ao Ministério da Justiça, ele entra com os recursos financeiros, né, do financiamento, o custeio, enfim, do projeto. E o Instituto Federal do Rio Grande do Sul entra com a sua expertise, com o seu know-how para a capacitação dos alunos mediante o recebimento desses recursos federais.
E, por outro lado, né, o Poder Judiciário, por meio da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, né, participa também da escolha, acompanha o processo, né, de escolha desses 20 egressos que poderão participar do projeto, que já estão participando do projeto. Aqui no Rio Grande do Sul, é bom salientar, né, a proposta, o projeto envolve o microempreendedorismo. É difícil essa palavra, né? Empreendedorismo. É difícil. Isto. Podia ter escolhido outra mais simples. Pois é. Mas esta é a ideia, que eles tenham uma autossuficiência e não dependam necessariamente de um emprego. Porque muitas vezes essas pessoas saem do sistema, né, cumpriram uma pena, e elas ficam rotuladas, elas ficam, né, marcadas pelo seu passado. E muitas vezes, em razão do preconceito, da própria falta de conhecimento da sociedade, as portas são fechadas. Então, aqui se oportunizou uma aprendizagem, né, de como gerir, administrar uma pequena empresa para que esta pessoa tenha a autossuficiência financeira através do empreendedorismo. Perfeito. O senhor falou agora há pouco que vocês ajudam nesse processo de escolha. Quais são os pré-requisitos para que o egresso participe desses projetos? Olha, tem que ter o requisito mínimo, né, é o interesse desse indivíduo. Né, interesse de sair da seara criminal, da seara criminosa. Então, é por aí que são feitas as escolhas, né? Acho que serve para qualquer um. E quando nós falamos do egresso, não é necessariamente aquele que já cumpriu a sua pena, mas sim aquele que deixou o cárcere, deixou o aprisionamento. Então, pode ser aquele condenado que já está em livramento condicional, por exemplo, que é fora do cárcere, em prisão domiciliar, pode estar em monitoramento eletrônico. Então, estes presos, esses condenados, né, eles deixam de ser presos, melhor dizendo, né, e se tornam egressos. Então, estes são o nosso alvo, né? Esses são o alvo do projeto. Claro que ainda são poucas vagas oferecidas, são em torno de 20 vagas. Né? Ainda é pouco perto do que nós temos hoje. Para que se tenha uma ideia, apenas no Rio Grande do Sul, nós temos aproximadamente de 6 a 7 mil pessoas em prisão domiciliar, né, já por falta de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Então, em tese, todo esse espectro, todo esse contexto, né, poderia ser contemplado por projetos, né, de ressocialização, de reinserção no mercado de trabalho. Mas é pouco, mas é um pouco muito importante, porque isso a gente vai dando um exemplo para outras iniciativas. Né, e havendo recursos, sejam recursos federais ou de doações de empresários, de empresas, ou até mesmo destinação dos recursos das penas pecuniárias, que aí sim é por meio do judiciário, nós podemos financiar projetos, né, desta natureza, e isso sempre é muito bem-vindo. E é bom para a sociedade, é bom para o egresso, é bom para todo mundo, né? Porque tem que pensar que essas pessoas vão voltar. E está na lei também, né? São iniciativas que são previstas em lei, né, doutor? Exatamente, né? O foco principal da pena hoje, infelizmente, tem sido apenas no caráter de repreensão, de castigo. Mas nós precisamos muito mais, né? Nós temos que resgatar aquela função da pena que para nós é a mais importante, que é a recuperação do indivíduo. Não existem métodos preso irrecuperável, que pode ser que nós tenhamos alguns métodos inadequados. Então, nós temos que ter a mente aberta, deixar as portas abertas e trabalhar, né, diuturnamente para que nós possamos, se não resolver todas as mazelas do sistema prisional, que são muitas, isso é complexo, mas pelo menos tirar algumas pessoas do sistema para que eles possam conviver em sociedade. E, em última análise, nós estaremos contribuindo para a segurança pública, que é o objetivo final de todos da nossa sociedade. Perfeito, doutor Alexandre. Parabéns pela iniciativa de vocês. Um abraço a todos. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, ficamos à disposição. Um abraço, bom trabalho a todos. Obrigada, tchau, tchau. Veja a seguir no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal mantém efeito retroativo de decisão que afastou o imposto de renda sobre pensões alimentícias. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já. Poucos sistemas eleitorais em todo o mundo reúnem a confiabilidade do nosso, comandado pela Justiça Eleitoral, com extremo rigor e respeito às regras democráticas. A urna eletrônica é um símbolo da excelência do serviço prestado por ministros, ministras e pelo corpo técnico do Tribunal Superior Eleitoral, desde meados da década de 1990. E ela passou por diversas provações. É testada a cada eleição e respondeu com eficiência, sem que haja nenhum registro ou indício de fraude.
O Conselho Nacional de Justiça realiza sessão hoje para analisar processos administrativos e disciplinares contra magistrados. A reunião é transmitida pelo canal do CNJ no YouTube. Pela manhã, os conselheiros do CNJ analisaram um pedido de Léo Fachin, magistrado aposentado compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Ele foi acusado de interferir nas eleições municipais, o que poderia ter favorecido um parente. Em 2009, foi aberto um processo administrativo disciplinar contra o magistrado e, em 2010, ele foi condenado à aposentadoria compulsória. Em seguida, o juiz pediu a primeira revisão da punição do CNJ, que foi negada. 5 anos depois, tentou novamente reverter a decisão no Tribunal de Justiça de Rondônia, alegando novas provas, mas o pedido foi rejeitado. Ao analisar novamente o caso, o plenário do CNJ entendeu que não há razão para rediscutir a punição. Entendo que a questão está preclusa, o CNJ já se debruçou sobre a questão. A revisão disciplinar é um procedimento que o apenado tem uma única oportunidade, porque, caso contrário, seriam sucessivas oportunidades de discutir a mesma questão. Outro recurso analisado pelo plenário do CNJ pediu a reabertura de um processo administrativo disciplinar pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba contra um juiz de Bananeiras. Ele é acusado de orientar o ex-prefeito da cidade a recorrer contra a condenação aplicada pelo próprio juiz. Por unanimidade, o Conselho determinou a reabertura do processo. Nós temos aqui um fato, em tese, emblemático, revelando uma conduta antiética do magistrado, que, após emitir uma sentença, indica para a parte como recorrer dessa sentença e que pontos vulneráveis ou de fragilidade existem e que, portanto, habilitam aqui a abertura do PAD, porque violado o dever da LOMAN, do artigo 35, incisos 1 e 8º, de manter uma conduta irrepreensível na vida particular e de cumprir com independência, serenidade e exatidão os atos do seu ofício. O Supremo Tribunal Federal manteve o efeito retroativo da decisão que afastou a incidência do imposto de renda sobre pensões alimentícias. Todos os ministros da Suprema Corte entenderam que a tributação feria direitos fundamentais e atingia os interesses de pessoas vulneráveis. Em junho, em julgamento de ação sobre o tema, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que a tributação em pensões alimentícias desrespeitava direitos fundamentais e prejudicava as famílias mais vulneráveis. Em recurso apresentado à Corte, a União pedia que a decisão não tivesse efeito retroativo, para evitar pedidos de restituições de valores já arrecadados com a antiga regra. A Advocacia Geral da União alegava impacto de 6,5 bilhões de reais aos cofres do governo. No voto em que rejeitou o recurso, o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, justificou que um dos fundamentos da pensão alimentícia é a dignidade da pessoa humana e um dos pressupostos para a concessão do benefício é a necessidade de quem a recebe. O ministro apontou ainda não haver motivos claros para modular os efeitos da decisão e que manter as normas sobre a cobrança do imposto de renda resultaria em dupla tributação camuflada. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que só a parte que está sendo executada pode alegar incompetência do juízo. Por unanimidade, o colegiado decidiu que o terceiro embargante não tem legitimidade para suscitar a incompetência do juízo que decretou a penhora de bem, sob argumento de que seria competente o juízo falimentar. No recurso especial, um homem opôs embargos de terceiro contra uma empresa farmacêutica. Ele alegou que, em ação de execução promovida por uma farmacêutica contra uma fazenda agropecuária, foi penhorado o imóvel do qual ele era possuidor e depositário. Em primeiro grau, os embargos foram julgados improcedentes. O fundamento foi a falta de realização da prova pericial por desinteresse da parte autora, que não recolheu honorários periciais. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o homem pediu, entre outras coisas, a declaração de nulidade de todos os atos, uma vez que o juízo da execução seria incompetente e que os autos deveriam ser remetidos ao juízo falimentar. Mas o TJ afastou a incompetência absoluta.
No STJ, ao analisar o recurso, o ministro Marco Aurélio Belize observou que não se mostra possível que o terceiro embargante suscite questão afeta única e exclusivamente a parte executada. O ministro destacou que caberia apenas à Fazenda Agropecuária suscitar a incompetência do juízo da execução. Ele destacou ainda que sobre o imóvel não há certeza quanto à sobreposição de áreas, mas apenas uma possibilidade, a qual, portanto, deveria ser constatada mediante a produção da prova pericial, que só não ocorreu em razão da inércia do próprio autor dos embargos de terceiro. Desta forma, a terceira turma decidiu que os embargos de terceiro não são a via processual adequada para esse fim. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde e até amanhã.